Muito bem, meus amados, vamos abrir novamente as nossas Bíblias aí, em Romanos capítulo 2, e nós vamos então continuar aqui os nossos pensamentos nesse capítulo, e oramos para que de fato o Senhor possa falar aos nossos corações. Romanos capítulo 2, versículo 1, diz assim: portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Porque para Deus não há acepção de pessoas. Que Deus possa abençoar essa palavra aos nossos corações. Muito bem, relembrando rapidamente o que nós já temos considerado aqui nessa carta aos Romanos, o apóstolo Paulo, a partir do capítulo 1, versículo 18, ele vai estar começando a parte doutrinária, os ensinos aqui do Evangelho, e ele vai começar o Evangelho demonstrando a necessidade que nós temos do Evangelho, porque todos são pecadores. E no capítulo 1, a partir do verso 18 até o final, o apóstolo Paulo vai falar de um primeiro grupo de pecadores, que são os pagãos, que são aqueles que não têm a revelação direta do Senhor, pelo menos da sua palavra, ou têm um desconhecimento, e por causa disso, então, eles vivem uma vida, embora Deus revelando a ele aspectos da sua pessoa, principalmente pela criação, pela natureza, eles desprezaram o conhecimento de Deus e se voltaram ao pecado, voltaram-se a si mesmos, quiseram satisfazer as suas próprias vontades, os seus próprios desejos, e por causa disso cada vez mais foram se afastando do Senhor e cometendo toda sorte de pecados e impurezas, tudo isso porque eles desprezaram o conhecimento do Senhor. Conheciam a Deus, mas desprezaram o conhecimento do Senhor, não lhe deram graças. E por causa disso, Deus então vai os entregar a satisfazer os seus próprios desejos. Deus vai permitir, vai retirar as amarras morais e permitir que eles comecem a pecar entre si mesmos. Deus vai entregá-los a uma disposição mental reprovável. E tudo isso, então, traz como grandes e graves consequências para a nossa sociedade, inclusive nos dias de hoje, uma sociedade completamente rebelde, alheia às coisas do Senhor. Pecam de forma explícita, pecam de forma escancarada contra Deus. Esse é o primeiro grupo, e por causa disso, Paulo fala que esses homens são indesculpáveis, porque sabiam o que deveriam fazer, não fizeram, não deram graças ao Senhor, não glorificaram ao seu Criador. Deus, então, eles são dignos, então, de receberem a punição, a condenação pelos seus próprios erros, pelos seus próprios pecados. E aí, então, nós vamos entrar num segundo grupo aqui no capítulo 2 da carta aos Romanos, que nós chamamos de moralistas. São aqueles que apontavam o erro na vida dos outros, apontavam o pecado na vida dos outros, julgavam, eram rápidos em julgar essas questões na vida das outras pessoas, mas ao mesmo tempo eles não olhavam para si mesmos. E Paulo está dizendo e vai dizer a mesma coisa: vocês também são indesculpáveis. Vocês também são indesculpáveis. Paulo usa a mesma palavra aí que ele usa no capítulo 1, ele usa aí no comecinho do capítulo 2. Vocês são indesculpáveis também, vocês também estão debaixo do pecado. Vocês são rápidos em apontar o erro na vida dos outros, mas se esquecem de olhar para si mesmos e compreenderem que também vocês estão debaixo do pecado. E nós consideramos isso na última oportunidade, exatamente mostrando a hipocrisia
Homens que, talvez não de forma explícita, não de forma pública, cometiam aqueles mesmos pecados descritos no capítulo 1 pelo apóstolo Paulo, mas na sua mente e nos seus corações estavam cheios de pecado. E nós consideramos e vimos pela palavra de Deus que Deus ele não olha a aparência, Deus não olha o exterior. Deus ele olha as intenções, Deus ele olha o coração, e se no seu coração você já cometeu aquele pecado, você é culpado também diante de Deus. Essa é a realidade espiritual que é nos apresentada dentro das Escrituras. E por causa disso, meus amados, por causa dos homens serem culpados diante de Deus, o apóstolo Paulo aqui no capítulo 2, para continuar demonstrando a culpa do homem, inclusive desses moralistas, esses hipócritas que acusavam os outros e esqueciam de acusar o seu próprio coração, porque também pecavam e faziam as mesmas coisas que os demais, achavam-se melhores, achavam-se moralmente superiores, mas também eram pecadores completamente condenados também diante de Deus. O apóstolo Paulo ele vai mostrar que também para estes há o justo juízo de Deus. E esse é o tema que nós gostaríamos de tratar durante alguns minutos aqui nessa manhã, o justo juízo de Deus. E meus amados, esse é um tema que é muito pouco abordado. Nós ouvimos muito pouco sobre o juízo de Deus. Nós ouvimos muito sobre o amor de Deus, nós ouvimos muito sobre a misericórdia de Deus, sobre a graça de Deus, sobre o perdão de Deus. E é verdade, Deus também manifesta todas estas qualidades, mas nós não podemos fechar os olhos para outras manifestações do caráter de Deus. E se tem algo que a Bíblia insistentemente, reiteradamente sustenta, é que Deus é um juiz. Deus ele é amoroso, Deus ele é gracioso, Deus é misericordioso, mas a palavra de Deus também revela que Deus ele é justo, Deus ele é santo, e a palavra de Deus nos revela em várias e várias oportunidades que Deus é um justo juiz. E talvez esse aspecto da pessoa de Deus é deixado de lado. Nós não gostamos de pensar, nós não gostamos de considerar esse aspecto de Deus. Agora, deixar de lado não significa que nós vamos, que isso vai diminuir a realidade, a verdade do que já foi colocado dentro das Escrituras. Não conhecer, não saber, não considerar esse assunto não significa que ele será menos evoluído, menos aplicável para os nossos dias. Pelo contrário, o que nós encontramos dentro das Sagradas Escrituras, o que nós temos aqui diante que é revelado diante de nós, é que Deus é um justo juiz. No versículo 5 que nós lemos aqui na carta aos Romanos, capítulo 2, é desta forma que Paulo termina, ele diz, olha, o dia da revelação do justo juízo de Deus. E meus amados, isso é muito importante que eu e você entendamos e saibamos dessa realidade. Deus também é um justo juiz. E há uma verdade muito importante que nós precisamos entender. Um dia, todos nós, todos os seres humanos, haverão de prestar contas diante de Deus. Ninguém, vivo ou morto, deixará de prestar contas diante de Deus um dia. Essa é uma realidade que é revelada nas Escrituras. O apóstolo Paulo, escrevendo, se não me engano, a Timóteo, fala de que Deus ele é o juiz de vivos e de mortos. Nem a morte vai nos isentar de prestar contas a Deus. E essa é uma realidade que eu e você precisamos saber. Porque se haveremos de prestar contas diante de Deus, sob quais fundamentos, sob quais bases
Deus irá nos julgar? Isso é importante. Alguém poderia afirmar e dizer, não, mas como Deus pode me julgar? Mas quais são os parâmetros? Quais são as normas, os marcos que Deus estabeleceu? Sobre quais argumentos, leis, objetos de comportamento Deus haverá de nos julgar? Entende? É uma pergunta legítima, é verdade, é uma pergunta legítima. Se Deus ele é juiz, e a Bíblia acrescenta, ele é um justo juiz, ele não haverá de julgar e nós não haveremos de prestar contas a ele como se diz, de orelhada, de qualquer jeito. Não. Há parâmetros estabelecidos nas Escrituras. E o capítulo 2 aqui da carta aos Romanos, ele vai deixar claro sobre quais aspectos nós seremos avaliados diante de Deus. Por isso esse texto aqui ele é importante. Nós temos 6 aspectos revelados aqui nesse texto, que inclusive vai até o verso 16, que nós não lemos, mas nós vamos abordar esses aspectos. Nós temos 6 aspectos que fazem parte, que norteiam todos os juízos de Deus, todos os julgamentos de Deus. Eu vou citar, e depois nós vamos, no decorrer dos dias, nós vamos continuar abordando esses aspectos com um pouco mais de detalhes. Hoje nós vamos abordar alguns, e não todos, claro, mas nós vamos abordar esses 6 aspectos, 6 marcos que definem os julgamentos de Deus. O primeiro deles é o conhecimento. Segundo, verdade. Terceiro, a culpa. As obras. A imparcialidade e as motivações. Esses 6 aspectos são os aspectos que vão nortear qualquer juízo, qualquer julgamento da parte de Deus. E eu gostaria que eu e você pudéssemos estar considerando isso com muita seriedade nesses poucos minutos que nós vamos ficar aqui. Quando nós vamos então para o nosso texto, a partir do versículo 1, nós já abordamos algumas coisas aqui. A primeira coisa que o apóstolo Paulo quer deixar claro aqui para nós é que todos, como já mencionei, somos indesculpáveis diante de Deus. Não ache, não pense, não considere que você vai estar isento, que você não é culpado como os demais. Pelo contrário, todos os homens são indesculpáveis diante de Deus. Não imagine que naquele dia, quando eu e você estivermos na presença de Deus, haverá algum tipo de diálogo, haverá algum tipo de contra-argumentação da nossa parte, haverá algum tipo de desculpas da nossa parte. Nós somos muito propensos a inventarmos desculpas para os nossos erros, a tentar mitigar as nossas ações erradas, a tentar desvalorizar aquilo que muitas vezes nós sabemos que estamos errados em fazer. E a gente tenta justificar muitas coisas nas nossas vidas. E alguém pode ter a ideia, alguém pode ter o pensamento que quando estivermos na presença de Deus, teremos essa mesma oportunidade, teremos como argumentar diante de Deus. Mas, meus amados, não haverá isso. Não imagine isso. Porque eu e você um dia estaremos diante do Deus santo, santo, santo. E além do mais, do Deus onisciente. O que significa isso? Onisciente, que sabe tudo. Ele conhece todos nós. Ele conhece profundamente todos os meus pensamentos, todas as minhas atitudes, todas as minhas motivações. Depois você pode ler, não dá tempo, o Salmo de número 139, onde o salmista ele vai abordar esse conhecimento profundo que Deus tem de cada ser humano. E por saber profundamente da minha vida e das minhas atitudes,
Não imagine que você vai conseguir argumentar contra o Senhor. Não imagine que você vai conseguir trazer alguma desculpa diante de Deus. Não haverá isso. Não haverá isso. Pelo contrário, nós teremos o completo conhecimento das nossas culpas. Nós teremos o completo conhecimento das nossas culpas. E esse é o primeiro aspecto que vai nortear o julgamento de Deus naquele dia, o justo juízo de Deus, o conhecimento. O conhecimento. Deus sabe todas as coisas. E querendo ou não, você também sabe o que é certo e o que é errado. Porque quando a gente analisa esse versículo primeiro, quando Paulo diz, olha, portanto és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Todos nós temos um conhecimento do que é certo e o que é errado. É verdade. Porque se eu tenho a condição de apontar para a vida de outra pessoa e afirmar, e julgar, e determinar aquela pessoa estar fazendo algo errado, isso significa que eu tenho discernimento daquilo que é certo e o que é errado. Se eu não tivesse esse discernimento, eu não poderia apontar para a vida de ninguém, porque eu não saberia se aquilo que ela estava fazendo é certo ou errado. Pelo contrário, se eu me disponho rapidamente a julgar o outro, é porque intrinsecamente eu tenho conhecimento daquilo que é certo e o que é errado. Então vejam que o primeiro norte do julgamento de Deus está baseado, e a gente vai ver isso um pouco mais à frente, naquilo que Deus mesmo colocou dentro de nós, a consciência, o conhecimento daquilo que é certo e daquilo que é errado. Todos os seres humanos têm. O que pode acontecer é que, dependendo de onde você vive, daquilo que você é exposto, essa consciência ela pode ser ou mais aguda ou mais cicatrizada, mais abafada. Muitas pessoas perdem a consciência daquilo que é certo e o que é errado. Há estados psiquiátricos, de doenças psiquiátricas, como sociopatia, psicopatia, que essas barreiras de consciência, de moralidade e ética são perdidas também. Então nós sabemos que existem essas coisas, mas no geral, no normal, naquilo que é estabelecido por Deus, nós temos o conhecimento. Deus colocou dentro de nós o conhecimento daquilo que é certo e o que é errado. E quando uma pessoa julga a outra, ela não percebe, mas ela está revelando a sua consciência do certo e do errado. E Deus haverá de estabelecer julgamento baseado naquilo que também nós conhecemos, sobre as realidades daquilo que Ele criou. Esse primeiro aspecto fica muito claro aqui nesse versículo 1. Mas isso é tão importante, tão revelador, que Deus ele mostra, ele coloca essa responsabilidade diante dos homens. Ninguém haverá de chegar na presença do Senhor e dizer, eu não sabia disso. Talvez você não tenha o conhecimento completo e revelado, mas o necessário e essencial Deus colocou no coração do homem. E essa realidade, essa verdade, ela será colocada à mostra, ela será exibida, demonstrada, quando eu e você estivermos na presença do Senhor. Não haveremos de ter nenhuma desculpa quando nós, de fato, estivermos diante da presença do Senhor. Isso é algo que nós deveríamos fazer nos pensar demais, meus amados. Deus, Ele ama, é fato.
Mas Deus, ele é um justo juiz. E você precisa, e eu preciso, voltar os nossos olhos para essa realidade tão claramente apresentada dentro das Escrituras. Agora, notem o versículo 2. Paulo diz assim: bem sabemos que o juízo de Deus, notem isso, Paulo está tratando do juízo de Deus. Esses homens do capítulo 2 achavam que eram bons, eram suficientes, eram moralmente superiores às demais pessoas. E Paulo fala, sabe o que vocês estão precisando aprender? Do justo juízo de Deus. Para diminuir o orgulho do coração de vocês. Para diminuir a presunção, a arrogância daquilo que vocês acham que são, quando na verdade vocês são pecadores condenados como todos os demais. E Paulo então vai apresentar para esses homens o justo juízo de Deus. E ele diz, verso 2, bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. E aqui está o segundo aspecto que norteia o juízo de Deus. A verdade. A verdade. Ah, meus amados, nós poderíamos perguntar, como Pilatos perguntou na presença do Senhor Jesus Cristo, no dia em que ele estava sendo julgado: o que é a verdade? Essa é uma palavra fundamental, principalmente nesses últimos dias que nós temos vivido, não é? Quantas coisas nós temos ouvido sobre fraude, sobre mentira, sobre fake news. Todas essas expressões têm sido corriqueiramente usadas. Mas o que nós temos diante de nós, que é algo firme, que é algo concreto, é a verdade. E eu entendo porque Pilatos naquela época perguntou, porque muitos nos nossos dias têm perguntado o que é verdade. Nós estamos expostos a muitas informações. Nós estamos expostos a muitas ideologias, a muitos pensamentos, a muitas filosofias. E de fato, seria justo eu e você perguntarmos, mas no meio de tudo isso que nós temos diante de nós, o que é verdade? No que eu posso me segurar? Aonde eu posso confiar? Sabe, é como a humanidade estivesse no meio de um naufrágio, se afogando nas suas ideologias e pensamentos e políticas e filosofias, e eles estão tentando, sabe, aquela tábua, aquele barril que está flutuando, que a pessoa quer se agarrar para não afogar. Já viu isso? Já imaginou isso? É como a humanidade, eu vejo a humanidade dos nossos dias se afogando nas suas próprias ideias, buscando alguma coisa em que pode se agarrar. Em algum resto do naufrágio, para que eles não se afoguem. Mas o que nos é revelado dentro das Escrituras, meus amados, é que Deus haverá de julgar-nos mediante a verdade. Isso significa que há uma verdade. Isso significa que há algo seguro. Tão seguro que Deus baseará o seu julgamento nela. E a pergunta fundamental que nós precisamos fazer e responder: o que é a verdade? E eu vou responder essa pergunta afirmando que a verdade, em primeiro lugar, é uma pessoa. João, capítulo 14, versículo 6. Disse Jesus: eu sou o caminho,
a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Esse é um versículo, para quem tem mais contato com as Escrituras, extremamente conhecido, falado. As crianças aprendem esse versículo, decoram esse versículo, desde novinhas. Mas esse verso, ou essa afirmação do Senhor Jesus Cristo, ela é de fundamental importância e profundidade. Porque ela responde à pergunta: o que é a verdade? E Cristo afirma que a verdade é uma pessoa. Isso é importante, meus amados. A verdade não é um conjunto de religiões, não é um conjunto de ensinamentos, não é um conjunto de doutrinas. A verdade não é simplesmente um conjunto de tradições religiosas. A verdade não está nas palavras de um pastor. A verdade não está nas palavras de um papa, de um padre ou de qualquer outro líder religioso. A verdade é uma pessoa divina, viva. A verdade é o Senhor Jesus Cristo. É isso que ele afirma. E o verso é muito claro. E aqui, quando a gente volta um pouquinho para as nossas aulas de português, nós vamos descobrir que a afirmação, o Senhor Jesus Cristo usa um artigo definido. Ele é o caminho, ele não é um caminho ou um dos caminhos. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Não é uma das verdades. Ele é a verdade. E ele é a vida. Tanto no português como no original, apresenta-se essas palavras que definem a realidade da afirmação do Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós olhamos para Cristo, olhamos para a sua vida, olhamos para as suas palavras, olhamos para as suas atitudes, olhamos para o seu sacrifício na cruz, olhamos para a sua ressurreição, olhamos para a sua vida hoje, tudo isso revela-nos a verdade. Cristo é a verdade. Cristo é a verdade. Se Cristo é a verdade, tudo o que ele afirma é a verdade. Não existe verdade relativa. Pelo contrário, o que a Bíblia coloca diante de nós é que existe apenas uma verdade absoluta, que é Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Agora, a Bíblia afirma que há uma segunda coisa que é a verdade. A primeira é uma pessoa, o Senhor Jesus Cristo. A segunda coisa que a Bíblia afirma ser a verdade tem origem em Deus também. João capítulo 17, versículo 17, o Senhor Jesus Cristo orando a favor dos discípulos, intercedendo a favor dos discípulos, fez a seguinte afirmação: Pai, santifica-os na verdade. E ali ele vai afirmar: a tua palavra é a verdade. A verdade não é apenas revelada na pessoa do Senhor Jesus Cristo. A verdade, ela é registrada na Bíblia. Ela é registrada na Bíblia.
Por isso, meus amados, um dos aspectos mais importantes que nós precisamos compreender, a verdade está revelada nas Escrituras de Deus. Se você quiser conhecer a verdade, leia e estude a palavra de Deus. Nessas últimas semanas, alguns líderes, inclusive evangélicos, afirmaram que a Bíblia precisa ser atualizada. A Sociedade Bíblica da Suécia, algumas semanas atrás, afirmou que a Bíblia precisa ser modernizada. E essas vozes, essas afirmações, não duvide, continuarão sendo feitas e até mesmo vão aumentar em volume nesses últimos dias. Não duvide disso. Sempre houve na história pessoas que se opuseram, tentaram desacreditar, tentaram desmentir, tentaram manchar o testemunho da Bíblia. Isso sempre houve. Mas a palavra de Deus, por ser palavra de Deus, Cristo mesmo afirmou, os céus e a terra passarão, mas a tua palavra, ele poderia afirmar, mas a minha palavra não passará. E é isso que nós temos diante de nós, meus amados, a palavra de Deus. Para responder de forma clara a pergunta, que é a verdade? A Bíblia nos responde com muita clareza e simplicidade. Jesus Cristo é a verdade. A Bíblia registra a verdade. Então, meus amados, você acreditando ou não, você crendo ou não em tudo aquilo que a Bíblia coloca diante de nós, não importa, ela é a verdade. Ela não depende de mim, de você para ser verdade. Ela é a verdade. O que cabe a nós é descobrirmos, estudarmos, entendermos as verdades. É isso. Você pode acreditar, você não pode acreditar, você pode achar que esse livro e o que é revelado nele são lendas, são mitos, são histórias, são apenas conjuntos morais, éticos, simplesmente padrões. Você pode imaginar o que você quiser. Mas deixa eu te afirmar uma coisa. O juízo de Deus é segundo a verdade. Esse é o segundo aspecto que vai nortear o juízo de Deus. Aquilo que foi revelado por Jesus Cristo e aquilo que foi registrado na sua palavra. Por isso ele é um justo juiz. Porque ele não nos deixa sem entender, sem saber quais são os padrões do seu juízo. Pelo contrário, estão revelados, estão escritos, estão postos há milênios já diante dos seres humanos. Se eu acredito ou não, é problema meu. Mas os aspectos estão estabelecidos, a verdade está estabelecida há milênios. E Deus haverá de julgar os homens mediante a sua verdade revelada. Mediante a sua verdade revelada. E ele diz, verso 2, bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade, contra os que praticam tais coisas. De um lado nós temos a verdade estabelecida e ela é contra os que praticam tais coisas.
praticam quais coisas? Aquilo que nós vemos no versículo 1, ficar julgando e apontando o erro na vida das pessoas e não olhar para nós mesmos. Porque qual é a verdade revelada nas Escrituras? Todos somos pecadores. Essa é uma verdade absoluta. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, Romanos 3:23. Todos pecaram. Essa é uma verdade revelada, é um marco revelado da verdade de Deus. Aí eu começo a julgar os outros, achando que eu sou melhor do que os outros, que eu sou superior aos outros. Aí quando eu estiver na presença de Deus, Deus vai me mostrar a verdade revelada. Por que você estava julgando fulano de tal? Por que você apontava o dedo para aquelas pessoas quando você mesmo é pecador e estava condenado? É a verdade. Estão vendo? O parâmetro está definido. As verdades estão expostas e estabelecidas. E Deus haverá de nos julgar por elas. Por quê? Porque Deus é juiz, mas é porque Ele é um justo juiz. Ele não deixa os seres humanos sem o conhecimento, sem saber. Ele não deixou o ser humano sem, pelo menos, entender o que é a verdade. Se creem ou não, se vivem debaixo desse conhecimento ou não, aí cada um haverá de responder diante do Senhor. Mas Deus é justo, Ele deixou estabelecido. E o terceiro aspecto que eu gostaria de abordar hoje, que vai nortear o julgamento de Deus. Então nós vimos no versículo 1 o conhecimento daquilo que é certo, daquilo que é errado. Segundo, a verdade estabelecida por Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo e escrito, registrado nas Escrituras. E o terceiro aspecto que vai nortear ou que norteia o juízo de Deus é a culpa. É a culpa. Olha o versículo 3. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? O que o apóstolo está tratando aqui é dizendo o seguinte: olha, você acha que pelo fato daquelas pessoas praticarem aqueles pecados de forma explícita e você não pratica, mas o que nós encontramos aqui, o que o escritor coloca diante de nós é o seguinte: olha, vocês não estão praticando, pelo menos não publicamente, mas lá no coração de vocês e na mente de vocês, vocês cometem os mesmos pecados. E parece que havia no coração desses moralistas, desses hipócritas aqui, que gostavam de julgar os outros, mas não olhavam para si mesmos, parece que havia o sentimento de que eles não estariam sujeitos ao juízo de Deus. É isso que o apóstolo Paulo parece demonstrar aqui nesse versículo 3. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, você é um hipócrita, pensas que te livrarás do juízo de Deus? E essa pergunta eu gostaria de considerar e fazer para mim, para você, nesse dia. Você pensa que você vai escapar do juízo de Deus? Baseado em que você acha que você não vai escapar do juízo de Deus? Qual o seu fundamento? Qual o argumento que você usa imaginando que você vai escapar do juízo de Deus? A resposta clara para esse questionamento é que esses homens eles eram orgulhosos, presunçosos, soberbos. Se achavam tão melhores do que os demais. E o apóstolo Paulo quer literalmente fazer com que esses homens voltem a si mesmos, caiam em si e entendam que ninguém haverá de escapar do juízo de Deus. Ninguém. Todos prestarão contas diante de Deus. E o apóstolo Paulo vai demonstrar isso. Por que esses homens eles eram culpados? Porque esses homens eles também precisavam compreender essas verdades. Que eram culpados, que também estavam à mercê do juízo divino.
E aí o apóstolo Paulo vai falar no versículo 4, ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? E esse versículo 4 aqui, meus amados, ele é de uma profundidade enorme. Paulo aqui ele vai falar de 3 aspectos de Deus. 3 qualidades de Deus. Nós já vimos aqui, Paulo fala que Deus é um justo, Deus é juiz, mas Deus ele tem aspectos, mais atributos. E aqui Paulo vai mencionar 3. Bondade, tolerância e longanimidade. Nosso tempo foi bastante rápido, mas deixe-me tentar explicar essas 3 expressões ou essas 3 qualidades de Deus. Deus é bom. Lembram quando aquele jovem rico se aproximou do Senhor Jesus Cristo, dizendo, bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? E lembram da resposta do Senhor Jesus Cristo àquele jovem rico? Por que me chamas bom? Há somente um bom que está no céu, Deus. Deus é bom. Deus ele age em bondade para com os homens. Todos os dias Deus age em bondade para com os seres humanos. E nós podemos ver as ações da bondade de Deus naquilo que Deus dá a todos os homens, independentemente se creiam nele ou não. Há coisas que Deus dá a todos os homens, bons, maus, a todos, sem distinção. Deus dá a vida. Segundo Jó, Deus dá o ar que respiramos. O Senhor Jesus Cristo fala do sol, fala da chuva. Ou seja, aspectos que estão relacionados à manutenção da vida do ser humano na face da terra, à continuidade da existência dos homens. Tudo isso depende de Deus e Deus dá porque Ele é bom. Não é porque eu mereço, não é porque você merece, não é porque façamos alguma coisa para atrair a atenção de Deus. Não, 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 não. Deus dá isso porque Ele é bom. E Ele dá a todos os homens. Concorda? A todos os homens. E Paulo ainda qualifica essa bondade de Deus, ele fala a riqueza da bondade de Deus. É Ele que nos faz, que nos preserva sempre. E isso é por causa da bondade de Deus. Esse é um aspecto que Paulo queria que aqueles homens considerassem. O segundo aspecto que é revelado aqui é a palavra tolerância. E de uma forma muito simples, o que significa tolerância? Que Deus não pune de imediato. É isso que significa tolerância. Deus não pune imediatamente. Se Deus punisse cada ser humano imediatamente após tivéssemos ofendido e pecado contra Ele, eu não estaria mais aqui. E eu acho que você também não estaria mais aqui. Mas Deus, Ele é tolerante. Tolerante não significa que Deus aceite o pecado, não. Tolerância significa que Deus não pune de imediato o pecado.
Não é que o pecado ele é desvalorizado, não. O pecado continua sendo pecado, o erro continua sendo erro. Mas a tolerância de Deus não pune imediatamente o pecado. E Paulo quer que aquelas pessoas pensem nisso. Paulo quer que nós consideremos isso. A bondade, a tolerância. E a terceira característica que Paulo quer que nós consideremos a respeito de Deus é a sua longanimidade. Ou sinônimo de paciência. A tolerância significa que Deus não pune de imediato. A longanimidade significa que Deus demora em punir. Deus reserva. Deus distancia a punição de nós. Não significa que ele não há de punir. Ele há de punir, como nós vamos ver aqui daqui a pouquinho, terminando. Mas ele estende essa punição de nós. Isso é algo muito importante. Porque Deus ele é muito paciente. Ele não é muitas vezes como eu, como você. Como, por exemplo, algum dos meus filhos faz aquela arte, aquela coisa errada e já sobe aquilo lá e eu não sou tolerante e eu puno de imediato. Muitas vezes a gente pode até punir acima do que a criança merece, do que o filho merece. A nossa paciência é limitada, é curta. Tem dia que a nossa paciência é um fio de cabelo, tem dia que a gente não aguenta. Entende? Vocês estão me entendendo como muitas vezes nós, como seres humanos, procedemos. Louvado seja Deus, porque Ele não é como nós. Ele é rico em bondade. Ele é tolerante. E Ele é longânimo. Agora, por que Deus é assim? Mesmo sendo um justo juiz, porque Ele é bondoso, porque Ele é tolerante e porque Ele é longânimo. Olha o verso 4. Ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Porque Deus tem um propósito, Deus tem um objetivo para a minha vida, para a sua vida. Ele me cerca de bondade, Ele é tolerante, Ele é longânimo comigo, porque Ele tem um objetivo. Que estas realidades, que estas verdades me conduzam a um arrependimento. O que significa arrependimento? É a palavra metanoia, mudança de pensamento. É você estar caminhando em um sentido. Você volta e caminha no sentido oposto, no sentido contrário, num sentido diferente. É a metanoia, é o arrependimento. Que arrependimento é esse? O que Paulo está falando àqueles moralistas que achavam que eram melhores do que os outros, é que Paulo está afirmando o seguinte: olha, vocês não estão percebendo a bondade de Deus, a tolerância de Deus. Deus está sendo longânimo. Sabe por quê? Para que vocês caiam em si. Para que vocês compreendam que precisam se arrepender dos seus pecados, como os outros também precisam, e voltarem-se para Deus com fé. É isso. É isso. Só que o apóstolo Paulo, ele faz essa pergunta no versículo 4, ele usa duas palavras. O que estava acontecendo com aquelas pessoas? Deus estava sendo bondoso com elas, tolerante com os pecados delas, longânimo,
Mas não se esqueçam, Deus é um justo juiz. Mas aquelas pessoas, elas estavam, olha o começo do versículo 4, desprezas, ele usa a palavra desprezar, e no final do verso 4, ignorando que a bondade de Deus te conduz ao arrependimento. O que nós temos aqui, meus amados, é o seguinte, é a afirmação de que os homens, Deus é longânimo, Deus espera, Deus ele está sendo bondoso, só que os homens têm desprezado e ignorado. Continuam vivendo as suas próprias vidas, na sua presunção, no seu orgulho, desprezando e ignorando a bondade, a riqueza da bondade, da tolerância e da longanimidade de Deus. E em consequência disso, verso 5. Mas, segundo a tua dureza e coração impenitentes. Olha essa afirmação. Eles se achavam melhores, superiores, quando na verdade Deus esperava que houvesse arrependimento, que eles entendessem que eram pecadores. E aqui o que é dito para nós é que, olha, na verdade, o que esses homens têm são corações duros e impenitentes. O que é impenitente? Uma pessoa que não se penitencia, que não sente realmente o seu real estado. Ela é impenitente. E tem um coração duro, insensível às realidades da sua própria vida. Rápido em acusar os outros. Duro no que diz respeito à sua própria vida. Duro quando Deus fala ao coração e a pessoa não quer aceitar, não quer entender essas verdades espirituais. E em consequência disso, despreza a bondade, a tolerância, a longanimidade, ignora a bondade de Deus, ignora o desejo de Deus de conduzir essa pessoa ao arrependimento. Pelo contrário, o seu coração é duro e impenitente. Sabe o que acontece com ela? Verso 5. Acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira. Ah, meus amados, sabe qual é a moeda que essa pessoa está acumulando? Lá naquele dia, quando ela for prestar contas para Deus, gotas da ira de Deus sobre a sua vida. Todas as vezes, todas as oportunidades que Deus fala ao seu coração e rejeita, Deus é rejeitado, Deus é ignorado, a bondade de Deus, a tolerância, a longanimidade de Deus é desprezada, isso vai acumulando ira de Deus sobre você. Que palavra pesada que o apóstolo Paulo traz aqui, não é? Vai acumulando ira. E essa ira um dia vai ser manifesta. Quando? Paulo fala. No dia da ira. Haverá um dia da ira de Deus. Deus não está impassível diante do que está acontecendo nesse mundo. Deus, ele é conhecedor, e mais do que isso, ele registra, ele sabe tudo o que tem acontecido no nosso mundo e tudo que eu e você fazemos de pecado. Tudo é registrado. E isso tudo gera a ira de Deus contra o pecado. E um dia essa ira ela vai ser revelada, derramada. Apocalipse capítulo 6, no finalzinho ali, fala do dia da ira do Cordeiro e daquele que está sentado sobre o trono. Haverá um dia de ira. Não foi assim que a gente começou o capítulo 1, versículo 18? A ira de Deus se manifesta do céu. E um dia ela será manifesta futuramente.
futuramente. Contra quem? Contra ti mesmo. Paulo fala. Ti mesmo quem? Quem são esses? Os que desprezam e ignoram a revelação de Deus. Acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira da revelação do justo juízo de Deus. Haverá um dia. Você acreditando ou não, você crendo ou não, haverá um dia que eu e você prestaremos contas diante de Deus. E é aí que nós precisamos saber como eu vou estar naquele dia. Se eu fui alguém que desprezou as verdades de Deus, eu acumulei ira para aquele dia. Mas se eu for alguém que se arrependeu do seu pecado, confiou em Jesus Cristo, diz a palavra de Deus que eu não vou entrar em condenação, mas passou da morte para a vida. Meu amado, meu querido, considera isso nessa manhã. Deus é justo, juiz. Deus não quer que ninguém se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. Deus hoje ainda age na riqueza da sua bondade. Deus ainda hoje é tolerante. Deus ainda hoje é paciente. Eu não sei se vai ser amanhã. Hoje é. E hoje Ele espera de arrependimento da minha vida e na sua vida. Que você possa compreender. Confesse os seus pecados diante de Deus. Não diante de mim, diante de Deus. Confessa o seu erro. Confessa a sua soberba. Confessa a sua hipocrisia. Entenda que você é um pecador. Arrependa-se do seu pecado. E creia no Senhor Jesus Cristo. Creia na verdade. Vamos orar. Deus amado, obrigado novamente pela sua palavra. Palavra santa, palavra que é a verdade. Ó Pai amado, que agora o Teu Santo Espírito possa agir nos corações. Nós somos muito limitados, mas a Tua palavra não é. Nós somos fracos, mas o Teu Espírito Santo é forte. Aplique essa palavra no meu coração, ó Pai, e no coração de todos. Leva, Senhor, almas ao arrependimento. Salva, Senhor. Traga o conhecimento, traga o entendimento da verdade nesses corações. Livra-o, Senhor, da condenação. Livra-o, Senhor, do justo juízo de Deus. Pai amado, obrigado novamente. Fica conosco, Senhor. É a oração que nós fazemos com gratidão. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, meus amados. Que Deus possa abençoar todos nós durante essa semana. Se Deus permitir, semana que vem a gente continua aí a partir do versículo 6, considerando ainda outros aspectos do justo juízo de Deus. Que Deus abençoe a cada um de nós. Amém.